Olá, aqui eu sou o palestrante José Rodrigo. Olha só, hein? Hoje uma entrevista maravilhosa com vocês. Vamos conversar aqui sobre liderança, sobre comportamento, sobre psicologia, sobre como ser um líder importante aí nos tempos de crise, de mudança, de transformação, enfim. Trago para vocês hoje aqui no canal ela, uma especialista incrível, tanto em pessoas, liderança, psicologia, comportamento humano, enfim. Trouxe para vocês aqui a Alessandra Oliveira e ela vai conversar aqui com a gente hoje sobre tudo isso que tenho certeza que vai ser importante para a sua carreira, vai ser importante para a sua vida, vai ser importante, é claro, para o caminho que você conduz aí a sua história profissional, tá certo? Então vamos conversar com ela aqui, Alessandra. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você aceitou o nosso convite prontamente quando nós fizemos e estamos muito felizes, viu? Obrigado, Alessandra. Eu que agradeço o teu convite e o aceite imediato tem a ver com essa vontade mesmo de dividir com o público e poder contribuir, visto que eu tive aí uma longa caminhada nesse mundo corporativo, que não é fácil, e na alta liderança, menos fácil ainda. Então, eu tenho exatamente esse desejo de poder dividir com o público um pouco dessa experiência para que eles possam até cometer erros, mas que não sejam os que a gente já sabe, que já está muito fácil superar. Que bacana, muito bom mesmo. E conta pra gente, Alessandra, conta para o pessoal que está assistindo a gente, conta para os líderes, conta para todo mundo que acompanha o nosso canal. Como é que foi a sua trajetória profissional? Em que momento você começou a trabalhar com pessoas? Conta pra gente. Eu tive uma trajetória profissional um pouco atípica. Em geral, as pessoas começam trabalhando em cargos de subordinação e depois passam a ser líderes. De verdade. Comigo foi diferente. Foi? No meu primeiro cargo eu já fui líder. Já foi líder? Eu já tinha uma equipe, um desafio grande, que era uma equipe de 5 pessoas para liderar. E eu tinha 20 e poucos anos, recém-formada. Aham. Comecei atuando em consultoria com esses 5 profissionais que eu precisava liderar. Foi um presente muito bom, porque além de ter 2 líderes acima, que puderam me conduzir bastante e me orientar para que eu pudesse logo cedo experimentar o que era uma boa liderança, uma liderança assertiva, eu tive assim uma felicidade muito grande de ter 5 profissionais muito dedicados, competentes, enfim. Me deram muito trabalho, eu também provavelmente devo ter dado a eles. E assim começou a minha história. Logo depois fui para uma multinacional, assumi a área de recursos humanos, que é a área em que eu mais atuei, embora tenha passeado em outras. E foi também um grande desafio, lá fiquei por muito tempo. E assim segui na minha trajetória profissional. Saí de Pernambuco, sou pernambucana, mas fui para São Paulo inicialmente, depois para o Rio de Janeiro. E essa foi a trajetória. Começou com um processo com um cargo já de liderança e terminou com uma diretoria numa empresa de grande porte, lidando direto com o CEO e com toda a cadeia que diz respeito direto à alta direção. Que bacana, muito bom. E olha, a sua história é muito semelhante à história de muita gente que gostaria de começar como líder também. Eu tenho um vídeo no meu canal que é assim, os jovens querem liderar. E dentro da sua experiência, Alessandra, e dentro desse cenário que a gente vê hoje de mudanças, de transformações, de pressão, de crise, o que é que você poderia dizer para esse ouvinte, para essa ouvinte que está liderando ou que quer liderar, sobre como liderar com pessoas nesses momentos de conflito, de crise? Como é que você poderia nos ajudar nesse sentido? Eu diria que o primeiro cuidado que o líder tem que ter, embora eu tenha tido uma experiência, realmente foi uma experiência ímpar, não é comum a minha experiência. Em geral, você começa em cargos mais simples e vai evoluindo, o que te dá maturidade, inclusive, para assumir novos cargos. É verdade. Então, não é à toa que você primeiro experimenta ser subordinado para depois experimentar ser líder. Sim. No meu caso, foi diferente e foi muito desafiador. Eu precisava ter um preparo emocional muito grande para uma jovem de 20 e poucos anos, sem nenhuma experiência profissional ainda. Com certeza. O que não é fácil. Então, eu trabalhei muito com trainees e eu sempre dizia para os meus selecionados, meus escolhidos, você precisa, antes de querer ser líder, querer liderar as suas próprias emoções. Não adianta. Eu acho que de tudo que se fala de competência de liderança, do que é que o líder precisa ter enquanto competência,
O que eu destacaria é, lidere a você mesmo, lidere as suas emoções. Não tem como você evoluir e muito menos conduzir uma equipe e passar por um processo de crise se você não souber lidar com suas emoções. Então, para os jovens que estão nos ouvindo, que estão aí querendo começar a carreira, espero que tenha a sorte de começar como eu comecei, porque eu acho que carreira é muito de competência, mas é também uma pitada de sorte. Sim, claro. Mas se começarem, a primeira coisa que precisam fazer, minha recomendação é cuidem da sua emoção, do seu ego, né, do seu orgulho, da sua humildade, da sua capacidade de lidar com pressão, com tensão, com poucos recursos, porque hoje, em meio à crise, as empresas já sempre tiveram esse cuidado, e agora mais ainda. Com certeza. Então, em muitas empresas, a gente estava comentando em off, né? Que as empresas se acostumaram a viver agora pós-crise, vamos dizer assim, com pouco recurso, com um orçamento diminuto. E aí tem que acostumar, né? Tem que aprender. Exatamente. Então, o que eu via nos líderes, nos trainees, muitos jovens, alguns com potencial enorme de liderança já instalado, era essa imaturidade. E quando eu falo imaturidade, eu estou falando dessa capacidade de lidar com as emoções, com frustrações. Quando a gente fala de uma educação que permitiu a esses jovens, né, a terem quase tudo que na nossa época, quando a gente foi criado, a gente não tinha. Exato. Isso traz coisas muito boas, eu não sou contra isso, acho isso muito bacana, porque aumenta a potencialidade de cada um de nós, mas traz as restrições, traz as dificuldades, que é como lidar com a frustração se eu nunca lidei. Isso mesmo. Se papai e mamãe me deu tudo, eu chego na organização com esse desejo também de receber tudo, e não é assim que vai funcionar. Exato. É preciso que você primeiro entregue, é preciso que você primeiro esteja disponível para então isso vir naturalmente. Naturalmente vão observar que você entrega mais do que a maioria e vão te dar uma posição, se não uma equipe, mas um projeto para liderar, não é? Uma determinada tarefa mais elaborada para fazer. Exato. E aí é que você vai galgando o seu espaço. O que eu sinto hoje do jovem é uma ansiedade muito grande em estar no topo, chegam ao topo, não sabem o que fazer com o topo. E agora? Como fosse aquele presente que tanto queria, ganhou do papai e agora não Não sabe sei o que fazer. E agora? E aí o que é que acontece com a maioria? Cai do topo, óbvio, porque não se sustenta ali, não tem sustentação. Verdade. Importantíssima essa sua colocação, porque se você tem essa capacidade de controlar suas emoções, de lidar com a sua autoliderança, né? Então você vai superar esses momentos de crise e dificuldade aí de uma maneira incrível. E se fala até sobre jovens que estão nas empresas ou entrando nas empresas, estagiários, trainees, enfim, que chamam até de geração mimimi, vamos dizer assim. Sim. É um público que não consegue controlar suas emoções, como você falou, não consegue controlar, sofrer pressões, frustrações, e aí às vezes reclama de tudo, nada tá bom, né? Não sabe dar valor a nada. Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Eu sou muito contra o radicalismo. Por exemplo, chamar a geração nova de mimimi, eu acho uma falha. Eu acho que existe sim, dentro da geração nova, gente muito chata. É isso. Esse mimimi é de gente chata. Mas existe uma boa parte, e eu tive a oportunidade de estar à frente de muitos deles, com uma capacidade, uma condição já ali instalada de uma vida que eles construíram, apesar de muitos jovens, 20 anos, 22 anos, recém-saídos da faculdade. Com uma competência incrível. Com uma competência instalada ou um potencial para incrível. Eu acho que tudo trata-se de saber separar o joio do trigo. Sim, temos uma geração que, em sua maioria, a gente pode dizer assim, eu não tenho pesquisas claras sobre isso, mas o que a gente escuta nos corredores, nas conversas com os pais, no consultório, né? Sou psicóloga e também atendo no consultório, é um mimimi muito grande. E eu acho que esse mimimi, ele tem a ver com essa questão mesmo. Eu tinha tudo e agora aqui não tem nada? Como assim? Sempre meu pai e minha mãe me deram todas as condições para fazer. Só que na empresa você não vai ter todas as condições para fazer. Você vai ter, como a gente já falou, os recursos limitados. E o que você faz com isso? Você precisa criar. Sim. E aí vem uma das primeiras competências que eu acho que o líder tem que ter. A criatividade. Criatividade, anota aí, viu? Criatividade. Então, além de saber lidar com as suas próprias emoções, controlar as suas emoções, criatividade é um outro recurso que o líder vai o tempo todo ter que buscar. Porque como ele não tem todos os elementos, ele precisa criar uma maneira de fazer a entrega. Porque no fim das contas, as empresas querem o quê? Resultado. Sim.
Sim. Não O adianta... frigir dos ovos. Exatamente. Não adianta ser líderes maravilhosos, especiais, a equipe ama, todo mundo adora e o chefe odeia porque não entrega. Pois é. Porque a gente tem esse tipo Tem, também. demais. Que foi aos livros, viu como é que tem que fazer, às vezes até monta um personagem, acaba fazendo daquele jeito, mas e o resultado? Então, líder bom para mim é líder que também dá resultado. Não só isso, mas que também dá resultado. Que maravilha. Hoje, essa junção de competência, né? Juventude, capacidade de dar resultado, eu acho que é um tripé incrível. Muitos ouvintes do canal, muitos líderes, muitas pessoas que participam das minhas palestras, têm uma dúvida que eu queria compartilhar com você, queria que você nos ajudasse. Geralmente, na maioria das vezes, tem uma colocação que é assim, no bom, todo mundo é bom. No ruim é que eu quero ver, né? No pega pra capar é que a gente quer ver. Quando a empresa está naquele momento de normalidade, as coisas estão caminhando bem, a liderança está ali cumprindo o seu papel, alcançando suas metas, as equipes estão ali fazendo o seu trabalho, está tudo bacana. Mas quando vem o momento de redução de custo por algum motivo na empresa, ou crise política, crise econômica ou até mesmo interna da empresa, quando vem um problema de reengenharia na empresa, mudança de chefia, mudança de tudo, aí as pessoas precisam ter um tipo de comportamento, de uma atitude que esteja adequada àquilo ali. Como é que você nos ajudaria e ajudaria quem está assistindo a falar sobre como agir internamente na empresa quando vem essas tempestades, essas crises? Quando a crise se instala, que é a primeira providência que um bom gestor, na minha opinião, deve fazer? Procurar se cercar dos melhores, dos mais competentes, daqueles que podem entregar o seu melhor, mesmo diante de situações adversas. Quando isso acontece, óbvio que o líder vai escolher entre o joio e o trigo. Sim, aquela pessoa claro. que entregava, mas entregava dentro do normal, fica já em segundo plano. Alguém que entrega para além do que é possível, né, do que é esperado, vamos dizer assim, esse terá um destaque maior e terá ali um olhar diferenciado do seu líder e da sua empresa. Então, o que eu diria para as pessoas, em qualquer tempo, obviamente, é que entregue o seu melhor. Não importa se eu não fui promovido, não importa se o meu chefe não é legal, não importa se a empresa não é das melhores. Se você escolheu estar nela, porque as pessoas falam como se fosse assim, eu estou aqui num passo de mágica. Eu fui colocado aqui, Oi, né? não é Alguém bem me assim, colocou né? aqui. Às vezes sim, você entra numa organização com uma promessa que não é cumprida, mas ainda assim você está na sua mão, na sua decisão, continuar nela ou não. Sim, Então, se claro. você está nela, seja ela em que tamanho for e de que forma for, você precisa entregar o seu melhor sempre. Sempre. Em momento de crise, eu recomendo algumas coisas muito simples, porque eu sempre acho que as soluções Melhores das são, relações são simples, são simples. mas são algumas, não é uma só que vai resolver o problema. Sim. Então, uma das coisas que eu acho que o líder, seja ele um jovem líder, ou um líder que está pensando em ser líder, ou alguém que já está sentado nessa cadeira há algum tempo, precisa ter cuidado no momento de crise eu preciso estruturar uma cadeia que vai me dar condições de fazer uma análise mais ampla. Porque, primeiro, as respostas, as soluções não estão na cabeça do líder necessariamente. Entendo. Hoje, cada vez mais está provado que não estão. Entendo. Né? Está entre os colaboradores. Então, qual é a expertise, o diferencial do líder? É conseguir identificar entre a equipe aquela pessoa ou aquelas pessoas que são capazes de trazer as melhores soluções e fazer essa conexão. Bacana. Então, se você é um liderado, a minha recomendação é entregue o seu melhor todos os dias. No momento de crise, entregue 2 vezes o seu melhor. 3 vezes e assim vai. Mas esteja atento a entregar com excelência cada vez mais. E se você é líder, busque quem tem as melhores soluções. Encontre aqueles competentes que se diferenciam, porque toda equipe tem. Sim. Aqueles que carregam piano, porque precisa ter. Eu super sou a favor do que carrega piano. Eu tiro o chapéu e bato palmas para quem carrega o piano. Sim. Porque nenhuma empresa sobrevive sem quem carrega o piano. Pô, com certeza. Quantas posições de liderança tem na organização? Então nem todo mundo vai ser líder? Exato. Alguém tem que carregar o piano? É. E não há demérito nenhum nisso.
E talvez até as duas coisas, não é? E às vezes as duas coisas. Liderar e carregar o piano. Carregar o piano e Que liderar. era um outro ponto que eu ia trazer como algo que tem se destacado, principalmente pós-crise. Aham. O líder de antes, e era muito incentivado isso, eu tinha um olhar estratégico. E o grupo lá, o operacional, estava me entregando. No momento em que eu tenho uma crise, eu diminuo níveis hierárquicos e eu assumo alguns papéis que são mais operacionais, eu preciso, como mesmo, bem você falou, pensar estrategicamente, porque a empresa continua, a vida que segue. Sim. Mas, ao mesmo tempo, entregar o resultado ali no dia a dia, botar a mão na massa. Botar a mão na massa, Carregar o piano. E aí, de Bacana. novo, vem a questão da emoção. Se eu não sou uma pessoa que estou bem resolvida com as minhas questões, muito provavelmente eu vou achar um demérito carregar o piano. É verdade. Eu não vou conseguir me sentir confortável nesse lugar. É E o que, verdade. vai acontecer? A empresa vai achar alguém que se sinta. Alguém vai fazer, né? Alguém vai vai ter ter que que fazer. Alguém vai ter que liderar e carregar o piano. Se não for você, Vai ser alguém. Então, É. por isso, essa questão de estar conectado com as suas emoções, de maneira que você as cuide, faz toda a diferença. Não adianta cursos e mais cursos e mais cursos se você não tem esse outro lado. Não é que os cursos não sejam bons, muito pelo contrário, eles são ótimos e devem ser buscados quase sempre. Mas eu pergunto a vocês que estão me ouvindo. Qual de vocês tem feito investimentos na sua emoção? Quem realmente está preocupado em tirar nota 10 na questão maturidade emocional ou inteligência emocional? Quantos cursos ou quantas buscas, inserções vocês fizeram nessa linha nos últimos 5 anos? pense nisso. Isso, digo a vocês, de quem estava acompanhando grupos de líderes em todos os níveis. Isso vai fazer a diferença. Bacana. Então, repete, coloca ênfase, porque eu queria que você anotasse, que você escrevesse em algum lugar. Preste atenção, porque realmente é uma Então, repetindo. de ouro essa dica aí. Repetindo. Cuide do seu desenvolvimento emocional. Ele é tão precioso como você ter que falar um segundo idioma. Ele vai ter uma diferença significativa no seu dia a dia. E hoje as empresas estão buscando isso. Estão buscando pessoas que, além do segundo idioma, de um MBA e de tantas outras coisas que o mercado pede e que são necessárias, mas que, acima disso tudo, esteja a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, a capacidade de lidar com suas próprias emoções. Não adianta, não tem curso em Harvard que dê conta disso. É isso aí. E como é que eu faço isso, Alessandra? Você faz cuidando da sua emoção, buscando uma psicoterapia, às vezes até buscando um coaching voltado para isso. Sim. Né? Psicoterapia e coaching são coisas completamente distintas. Mas existem coaches que podem te ajudar a perceber melhor as tuas emoções e a lidar com elas. Então, isso é um fator fundamental para que você venha ter sucesso na liderança. E numa liderança de crise, mais ainda. Porque o que acontece na crise? A crise, ela dispara a insegurança. Nossa, demais. Totalmente. Em todos os Demais. sentidos. É verdade. Você não sabe se você vai ter um emprego, se você vai ser trocado por alguém mais competente ou mais barato. Que às vezes não é mais competente, mas a empresa não tem outro jeito. Sim. Terá que trocar por alguém mais barato. É verdade. Você não sabe se a própria empresa terá continuidade nos seus negócios. Então, é uma insegurança instalada. Além de que, eu ouvi muito isso nessa última crise, né, que nós ainda estamos atravessando, você está super bem, está lá trabalhando, tudo bem. Mas seu esposo ou sua esposa, seu companheiro, enfim, não foi demitido. Perdeu o emprego, E a renda da família diminuiu, diminui. ficou... Então, a crise dispara a insegurança. É. E o que é que eu faço? O que é que você faz quando você está inseguro? A maioria das pessoas tem medo, ansiedade. Não é à toa que as crises de pânicos aumentaram imensamente dentro dos consultórios. demais. A As busca, doenças psicossomáticas. as doenças psicossomáticas. É. Tudo isso é reflexo de pessoas que não conseguem lidar com as suas emoções. É isso mesmo. Então, na crise, cuide de como você vai lidar com elas. Como que você vai se colocar perante as suas próprias inseguranças. Que são humanas, tá? Não há... não, mas eu vou passar por uma crise linda e maravilhosa, sorrindo como se tudo nada tivesse acontecendo. Não, isso não é humano. Mas é preciso... O que vai diferenciar o A do B? É como eu vou passar por ela. Eu posso ter dois, e eu tive muito essa experiência na última organização que eu passei. Eu tenho 2 profissionais do mesmo posto, com assuntos diferentes, né? Independentemente do nível. Do nível. Um tinha um equilíbrio emocional
passou pela crise de uma forma, o outro não. Primeira coisa que acontece é a entrega desse segundo não acontecer com a excelência que é comum. Já impactou no resultado. Impacta no resultado. E quando impacta no resultado, de novo, empresa quer resultado, gente. Sim. Empresa quer resultado. A empresa pode ter o resultado com as pessoas lindas e felizes, Sim. ou não. Aí é uma outra entrevista. É. Mas o fato é que todas querem resultado e precisam de resultado. É verdade. Não é Eu isso? costumo comentar que você pode ter resultados de infinitas formas. Cada empresa vai achar o do seu seu caminho, o seu jeito, né? E hoje a gente vê também, dentro de uma organização ou das organizações, vários tipos de líderes e vários... Por mais que as empresas invistam em um trabalho com um modelo de liderança, vamos supor que a sua empresa está trabalhando aí a ferramenta coach aí na sua empresa e está fazendo com que os líderes atuem como coach ou até mesmo com a liderança situacional, ou enfim. Mas mesmo assim a gente percebe que fica muito heterogêneo, né, o ato de liderar. Quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para o dia a dia, lá para o real, cada cabeça é um mundo. E eu percebo uma dificuldade que os líderes têm de liderar, às vezes, no seu estilo particular e alinhar com o que a empresa quer ou necessita que ele faça, ou como um líder coach, que ela pagou um pacote de treinamento, uma ferramenta, ou enfim, ou como líder situacional, e ele fica nesse conflito de como é que eu vou liderar? Eu vou liderar Como eu acredito. como eu acredito, com aquilo que eu me sinto mais à vontade, confortável, ou com o que a cultura organizacional pede. O que é que você aconselharia para esse líder que tem esse conflito interno? Ora eu preciso atuar como a empresa quer, ora eu queria fazer como eu imagino ser bom. Como é que a gente resolve isso na cabeça de um... Eu acho que a gente resolve, não é fácil. Eu tive também a grata experiência de viver isso na prática, de um líder de alto escalão, vivendo exatamente esse conflito. O que a empresa queria enquanto liderança, enquanto postura de gestão, era muito diferente do que ele de fato acreditava e era capaz de entregar. Então, eu sempre digo que quando você está numa organização, você aceitou, você assinou um contrato, seja ele qual for, né? E hoje em dia, cada vez menos teremos contrato de trabalho formal. Exato. Mas independente do contrato que você fez, até um contrato verbal, você acordou alguma coisa. Sim. E quando você acordou principalmente seguir as regras. Sim. Você vai seguir as regras da companhia. Sim. Isso não significa você seguir cegamente as regras, não fazer nenhum questionamento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, minimamente, as regras da companhia precisam ser seguidas. Sim. Minimamente, existe uma cultura organizacional a ser respeitada. Sim. Se você não é o principal acionista ou o principal líder da companhia, você não tem essa pretensão de mudar a cultura dessa empresa. Exato. Você está ali como mais um, compartilhando e contribuindo para aquela cultura. Perfeito. Então, não faz o menor sentido eu ter uma forma de trabalho, uma maneira de pensar, um jeito de fazer que é oposto ao da empresa que eu estou. Aí, de novo, a gente volta para a questão de o que é que você está fazendo aí, então? Exato. Né? Das duas, uma. Ou você precisa olhar para o espelho e dizer, não, o que eu quero da minha vida é isso, e seguir esse caminho, porque existem empresas que também vão querer isso. É verdade. Ou você vai se adaptar ao que aquela organização que você está atualmente está te trazendo. Porque eu não conheço, pode até ser que tenha, nenhuma história que tenha terminado bem, onde o profissional resolveu criar um estilo de liderança ou praticar um estilo de liderança porque ele acreditava que era o oposto que a organização acreditava. Essa história não vai terminar bem e eu acho que não vai ser para a empresa. Com certeza. Não é? Porque a gente troca os líderes e a empresa continua. Sim, claro. Então, minimamente é necessário seguir as regras da organização. Sempre questionando o que você não acredita, sempre tentando trazer um outro olhar, sempre sendo o mais coerente entre o teu discurso e prática. Entendo. Se houver essa coerência, você vai longe. Olha aí, essa dica, eu acho que essa orientação aqui é tão poderosa quanto fazer um MBA em gestão e liderança. Coerência. Entre discurso e prática. Bacana. O que eu mais vi na minha vida profissional, em todos os níveis organizacional, em empresas de diversos segmentos, porque eu trabalhei em empresas de diversos segmentos, foi o descompasso
entre o que se acredita, o que se fala, o que se pensa, ou pelo menos diz que pensa, e o que se faz. Aham. Há uma discrepância, e principalmente dos líderes. Eles dizem que são líderes comunicativos, que gostam de trabalhar com pessoas, que gostam de ouvir. Aí, na hora de uma grande decisão, eles tomam uma decisão radical sem ouvir ninguém. É uma incoerência entre o discurso e a prática. Não é? E Então, as equipes sentem isso, não é? totalmente. Aí, o que é que Sentem isso gera nas equipes? Nas pessoas, em geral. Bom, eu não posso confiar nessa pessoa. Primeira sensação, né? Se ele não fala o que ele pensa, ele não pratica o que ele pensa, eu não posso confiar. E, às vezes, está na entrelinha. Estou dando um exemplo óbvio, objetivo, claro. Mas, às vezes, a coisa está muito sutil. Né? Não, você tudo bem, olha só, você vai sair mais cedo porque você vai para o seu MBA. Olha, fica tranquilo, beleza. Quando você vira as costas, ele fica pensando de que maneira ele vai te fazer pagar, né, de certa forma, aquela 1 horinha ou meia horinha que você saiu antes. Ou até talvez, se não for em quantidade de horas, na próxima avaliação de desempenho a gente vai conversar sobre Exatamente. isso. Ou um trabalho que você não está preparado ainda para fazer, ele te entrega. Aham, Como uma punição por você estar saindo um pouquinho mais cedo. entendi. Então, são exemplos sutis, existem outros mais óbvios, de pessoas na posição de liderança que falam uma coisa, acreditam em algo, mas praticam algo completamente diferente. Por isso, essa coerência entre discurso e prática, ela tem que ser cuidada e buscada todos os dias, porque às vezes o ego da gente nos persegue, Sim. nos engana. Totalmente, somos humanos, né? Exatamente. E Se a gente não toda tiver o hora. tempo todo cuidando disso, às vezes você entra num caminho que diz, não, peraí, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu quero. Mas você já está lá. Porque a circunstância te levou, porque era... É igual a história do mundo perfeito, né? Era tão bonito, aquilo ali ia me dar tanto prazer, tanta troca. Quando você chega lá, não, mas tem um preço isso. Aham, Qual é o preço? bacana. Pesquisa recente de 2017, pós-crise, feita aqui em Pernambuco, desculpem a pessoa, eu sou péssima de gravar nomes, mas me pareceu uma pesquisa brilhante. Talvez depois você possa postar. Apenas com CEOs brasileiros. Pós-crise. 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 Foram 159 CEOs brasileiros que foram pesquisados, de grandes empresas que estão dando super sucesso e resultado, tá? Embora a crise. Sim. Pergunta para eles, uma das primeiras perguntas foi como eles estavam se sentindo enquanto pessoas, se a vida estava bem, estava bacana. Todos os CEOs. Resposta da maioria, eu estou infeliz. Chegaram aonde queriam, muitos jovens, acho que a maioria tem entre 40 e 50 anos, todos estão numa posição de destaque. Se eu falar o nome da empresa, você já vai saber quem é a pessoa. Empresas super famosas, eles estão infelizes. O que está acontecendo, então? E não estão infelizes porque estão sozinhos, não, tá? A maioria é homem. Aham. E 95% são casados. Não é essa questão de estar infeliz por estar só. Entendo. Ah, consegui desenvolver na carreira, mas eu não consegui uma família. Não, Feliz todos no, têm. no sucesso profissional, infeliz no amor. Não, é Não, disso, todos né? têm uma família. Com filhos, uma família estruturada. A questão é o quanto há coerência entre o que eles falam, o que eles acreditam de fato e o que eles fazem. Então é como se a gente estivéssemos diante de personagens onde eles vivem um papel de liderança, de responsabilidade, mas que na verdade eles colocam ali um personagem em ação Isso. e na essência Na essência não é nada não daquilo. está sendo eles, né? Não está sendo. Muitos deles, não vou, de novo, eu sou péssima de decorar essas coisas, mas eu não vou saber o percentual, mas muitos deles disseram que a maior tristeza deles era terem adiado algum grande sonho em prol da carreira. Da carreira. Né? Porque, claro, para você chegar no nível de CEO, você tem que batalhar muito, tem que claro. ralar bastante. Sim. Então, eles deixaram de mão muita coisa. E aí, o que a gente pode pensar é, sim, mas eles deixaram de mão isso, mas conquistaram a cadeira de CEO. Sim. Isso não deveria trazer uma felicidade? Sim, poder- São os maiores salários do país. Sim, poder financeiro, status, enfim. Isso não deveria trazer um equilíbrio? É. Não traz. Não traz. Então, quem está com essa ânsia de buscar o topo, porque acha que lá no topo se manda em tudo, que também é outra ilusão, Aham. é uma ilusão É uma grande, ilusão, é. está enganado, porque isso não acontece. Na maioria das vezes, ou pelo menos eu não lembro de ter visto nenhum CEO comentar que isso aconteça. Então, de novo, voltamos para a questão da emoção. Se você está conectado com ela, você sabe o que te traz felicidade.
E às vezes vai te trazer felicidade e está no topo. Beleza, vida que segue, feliz da vida. Ótimo, você encontrou o que a maioria das pessoas queriam encontrar. O lugar para ser feliz e ao mesmo tempo ganhando muito dinheiro e ao mesmo tempo tendo tempo para a família e ao mesmo tempo estando feliz com o corpo saudável e com a mente saudável. É isso mesmo. Mas não é assim para a maioria dos mortais. Né? Então, de novo, o cuidado com a emoção. Eu fiquei muito impactada com essa pesquisa, porque eu desconfiava disso. Mas essa pesquisa, ela confirma isso. Todo mundo tem um certo... Eu acho que deve ser assim, um sentimento. Mas aí ela trouxe dados, né? Ela trouxe dados comprovação reais. técnica de que realmente a infelicidade se generalizou no alto escalão aí das lideranças e até no baixo também, né? E infelicidade acompanhada de doença de pânico, ansiedades críticas, depressão, que parece que virou assim... Parece que as pessoas estão adoecendo de depressão por moda. Eu sei que não é. Mas virou uma epidemia a depressão. E por que será que isso acontece? É um assunto seríssimo, né? É um assunto seríssimo. Por que será que isso acontece? E cada vez mais jovens, né? Cada vez mais jovens. Esses que foram pesquisados, a grande maioria eram jovens entre 40 e 50 anos de idade. Você acredita, com a sua experiência, Alessandra, que desde o jovem que estuda, que quer crescer profissionalmente, enfim, até os que já estão aí quase saindo do mercado, estão se aposentando, enfim, todo mundo está com uma carga de pressão interna maior do que há 30, 40 anos atrás. Eu digo assim, se exige demais hoje, né? Hoje o jovem, ele coloca uma pressão nele mesmo, cada vez mais cedo. Você acha isso? Você acha também que o líder hoje, ele na empresa, ele além de sofrer a pressão que a empresa, que o negócio está inserido, ele também se cobra excessivamente? Como é que você vê esse quadro de doença psicossomática em quadros de liderança, enfim, e as pessoas estão se cobrando mais, se pressionando mais, por isso também que isso está acontecendo? Eu creio que sim. O que eu acho é que com o advento da internet, da globalização, você podendo estar conectado com mais pessoas, mais realidades, outras culturas, países desenvolvidos, etc., trouxe para a população essa necessidade maior, primeiro, de aprendizado. Não, você não precisa mais só ter o inglês, né? Vocês já sabem disso, né? Você precisa falar mandarim também, no mínimo. Sim. Então, você vai criando um desafio pessoal muito grande. E aí, somado a isso, eu acho que além das exigências naturais de um mundo corporativo cada vez mais desafiador, que realmente você precisa fazer mais com menos, que você tem menos pessoas para atuar, então você precisa carregar o piano e ser estratégico ao mesmo tempo, o que é um desafio enorme. Enorme, exatamente. Então, além disso, que naturalmente vai te obrigar a ter mais conhecimento, a ler mais, a falar outros idiomas, etc. Além de tudo isso, nós temos agora uma realidade virtual que se apresenta. É verdade. E como é que é essa realidade virtual? Vocês que têm Facebook ou qualquer outra ferramenta de rede social, a maioria, eu diria, eu posso arriscar dizer que 100% dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus contatos, das suas conexões, estão felizes. Não estão? Estão viajando, só postam fotos viajando. Geralmente as redes sociais é o paraíso. Não é o paraíso? O paraíso tudo funciona tudo. Perfeitamente. Tudo. Eu tenho dinheiro para viajar. Então entende-se que você está pagando suas contas, não tá precisando escolher qual conta vai pagar. Eu tô feliz, eu tô namorando. Se eu não tô namorando, eu tô na balada, tô pegando quem aparecer, porque eu tô feliz, tô na pista, como os jovens gostam de dizer. Eu tô com o carro do ano. Isso. Eu tô feliz da vida. Minha equipe, tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Feliz. É uma equipe super competente que entrega sempre. E aí eu tô aqui, eu pobre mortal, que não tenho nada disso, tô escolhendo qual conta eu vou pagar. Não consegui trocar o carro, nem o IPVA consegui pagar. Somente agora, no começo do ano. Não é? Olho para aquilo tudo e digo, eu é que devo estar errada, gente. Eu é que sou ruim. Eu é que tenho problema. É isso aí. Então, por isso, tá tão explicada a questão da depressão. Porque eu estou vivendo a realidade, nós, quando eu falo eu, estou falando da sociedade, uma realidade virtual perfeita, que não é a realidade, de fato, do ser humano. Não é o dia a dia. No dia a dia tem briga com a sogra, tem problema com o marido, com a esposa, com o companheiro, quem é lá. Tem o filho rebelde. Exato. Tem conta para pagar. Então, quando eu vejo essa realidade
E tem uma sensação, por mais que racionalmente eu saiba que não acontece, mas a sensação que passa é que tá todo mundo feliz e eu não. Qual é a minha conclusão óbvia? Vou chorar. O problema é meu. Eu tenho um problema. Exatamente. E como sou eu que sou o problema, eu entro em depressão, eu entro em crise de pânico, É. eu não consigo liderar. Porque o problema sou eu, não são os outros. Tá todo mundo bem, eu que não tô. Eu me lembro uma vez, eu tenho um Face muito restrito, ele é especificamente para amigos. Aham. E uma vez eu coloquei um post assim, eu hoje acordei super triste. Nossa, choveu de gente me ligando. Aí foi bom, porque as pessoas ligaram, não só passavam mensagem, para entender o que tinha acontecido. Não, gente, é humano ficar triste. Hoje eu acordei triste, não aconteceu nada de Quem morreu, extraordinário. menina, quem morreu? Não é? A gente, no máximo, vê, agora você falou da morte, no máximo a gente vê as pessoas postarem um post de luto quando morre alguém. É. Aí todo mundo aceita que você fique triste, né? Porque morreu alguém. Exato. Aí aceitam a tua tristeza. É verdade. É impressionante. A gente hoje em dia, precisamos pedir licença para ficar triste. Sim. Isso é muito perturbador. É fora da realidade Isso é total. fora da realidade humana. É. Então não é à toa que a gente tem pessoas cada vez mais comprometidas com suas emoções e, consequentemente, líderes menos preparados. Porque se quem vai ser líder são essas mesmas pessoas, eu tenho problema com essa liderança. Porque essas lideranças, elas não estão vivendo uma realidade do humano, que é ficar triste algumas vezes sim, ficar feliz outras sim, faz parte. Ter raiva, que é outra coisa que a sociedade proibiu, nós não podemos ter raiva. Não pode. É fora dos padrões, Dos padrões. politicamente corretos que a humanidade... Sentir raiva. Sentir raiva Prega. do chefe que te humilha? Não, Como assim? jamais. Se você é uma pessoa toda trabalhada, não pode. É, exato. Você faz yoga e tá tudo ótimo. Não é assim que a vida funciona. Você é naturalista, você Sim. é vegano, você é vegetariano, você tá com Como raiva assim? por quê? Gente, amo todas essas práticas, tá? Yoga, não sou vegana, mas procuro uma alimentação mais saudável. Acho isso tudo excelente. Só que isso não garante e nem impede, nem deveria impedir você de sentir raiva. E quem é da prática sabe do que eu tô falando. Tenho certeza que não divulga isso, no sentido de que quem faz yoga é zen 100% do tempo. Não é, porque é humano, antes de tudo. Aliás, a yoga é uma das ferramentas que te traz para perto desse humano. Então você se tá com um sentimento de tristeza, de mágoa, de rancor, de alguma coisa desse sentido, fique tranquilo, você é um ser humano. Exatamente, você é normal. Né? Bem-vindo à normalidade da existência humana, que não é simples, que não é fácil. E quando você está numa posição de liderança, ela é mais complexa ainda, porque você é mais cobrado. Então, voltando objetivamente respondendo a tua pergunta, sim, acho que estamos sendo mais cobrados, mas não é só isso. Eu acho que além de sermos mais cobrados, nós estamos colocando um véu na realidade e colocando essa realidade da forma mais bonitinha que fica pra gente ficar mais feliz, né? Mas satisfeito. Já que tá sendo tão difícil ser feliz hoje em dia. É demais. E Alessandra, olha só que bacana, eu tenho certeza absoluta que tanto os líderes que ouviram você falar agora, quanto os novos líderes, quanto aqueles que desejam liderar, quanto os estudantes que ainda vão entrar no mercado de trabalho, viram você falar de autoliderança, de emoção, de ser verdadeiro, né? De ser você, de ser humano, não é? E de uma estratégia muito bacana que você trouxe para trabalhar a crise, que é você não fazer nada sozinho, você compartilhar com a sua equipe e você equilibrar a estratégia com a prática. Liderar trazendo, né, a estratégia, a liderança e, é claro, carregar o piano também. Você tem um tutorial de MBA aí para você começar a pensar, começar a praticar. Eu estou muito feliz com esse nosso papo hoje aqui e eu tenho certeza absoluta que vai ajudar demais, demais, muita gente. E eu queria perguntar para você como é que o pessoal que está aí assistindo o vídeo, agora assistindo a entrevista, faz para entrar em contato com você, para saber mais sobre o seu trabalho, para saber onde você está atuando, ou como você pode ajudar alguém que está assistindo o vídeo de repente, sei lá, fala o teu Facebook, de repente, Ok. Fica à vontade aí, Bom, Alessandra. Eu no LinkedIn, as pessoas podem me achar, Alessandra Oliveira. Eu também tenho o Instagram está como Alessandra Cruz, porque na verdade é o nome que eu estou utilizando para a clínica, né, onde eu também trabalho, né, atualmente.
Então, essas são as duas maneiras de se conectar comigo, além, obviamente, do celular, que é um meio, às vezes, do WhatsApp mais rápido, né? Que é o 81 Recife, né? 99436-9776. Então, eu estou à disposição para apoiar esses novos líderes no seu desenvolvimento, entendendo que é fundamental prepararmos bons profissionais para liderar pessoas, para a gente ter um mundo corporativo mais feliz. Então, outro dia eu escrevi um artigo não, um breve pensamento, onde no final eu falava, hashtag por um mundo corporativo mais feliz. Você postou isso. É, Eu posso copiar? claro, Posso fique usar? à vontade, fique à vontade. Hashtag por um mundo corporativo mais feliz. Posso falar na minha palestra também, né? De vez em quando. Pode sim. Mas eu vou dar os louros. Olha, segundo a Alessandra Oliveira, por um mundo corporativo mais feliz. Bacana. Porque eu acho gostei que, muito. no fundo, é isso que nós estamos querendo, né? Por mais que você diga, eu quero o topo, eu quero o carro do ano, eu quero o amor perfeito, o que você quer no fundo? Ser feliz. Muito bom. Porque essa vida passa muito rápido pra gente não ser, né? Alessandra, obrigado. Prazer. Estou muito feliz Eu que mesmo. fico muito Foi- agradecida de poder falar para vocês, seus conectados. Realmente espero ter contribuído um pouco. Acho que era papo aqui, e é papo para a gente passar um dia inteiro conversando. Mas fico muito feliz com esse momento. Obrigado Foi um mesmo. prazer. E você que gostou, curte, não é? Se inscreve no canal, você pode compartilhar, marca alguém que você acha que essa entrevista, esses conselhos e orientações que a Alessandra passou aqui fazem sentido para você, para sua carreira ou para a carreira de alguém, de repente. Marca em algum lugar aqui ao redor desse vídeo, você vai ter um link para você se cadastrar e de repente colocar suas dúvidas, informações sobre liderança. Tem uma pesquisa no meu site onde você, como líder, pode conversar também. Escreve lá, coloca sua opinião, coloca seu pensamento de como é ser um líder melhor, do que é necessário para ter uma equipe mais engajada, tá certo? Em algum lugar ao redor desse vídeo tem esse link também. Tem o contato do LinkedIn da Alessandra, para que você possa acompanhá-la no LinkedIn. E é isso. Continue conosco em algum lugar do Facebook, em algum lugar da Live das Galáxias, na segunda-feira às 8 horas, em algum lugar aqui no canal no YouTube, você vai ter entrevistas maravilhosas, como a que fizemos aqui com a Alessandra, tá certo? Então, um grande abraço, palestrante José Rodrigo.